Bem, pessoal, simbora. Bora. Tempo muge, como diz o outro. TechPix câmera 10. Fizemos alguma coisa boa hoje na live ali, foi legal, gostei, mas ainda falta um chão. Quando a gente toma um loss, a gente leva 2, 3 dias pra se recuperar. A gente fica sentido, né? Mexe no coração, mexe no ego, mexe em tudo, né? A gente fica meio cambaleando, não sabe se aquilo ali dá certo ou não. E aí hesitei hoje em uma operação pelo menos certeira que ia dar mais uma grana, mas não ia me entregar o loss de ontem, ia me entregar, sei lá, 800 pontos, sei lá, 700 pontos, por aí, tá? O que vamos fazer hoje? Notícias pra amanhã. 60 minutos, 12 minutos, 5 mil ticks onde a mágica acontece. Vamos para as notícias. Notícias de amanhã, temos índice de evolução de emprego, CAGED. Vai fazer porra nenhuma isso aí. Ato da reunião FONC. Porra nenhuma, tudo de tarde, 2h30, 3 horas da tarde. Não tem notícia, tá? Vamos para os 60 minutos direto, pra já tocar-lhe o horror, que nós é desses. Embora. Tá aí, ó, 60 minutos. Cara, dando uma analisada aqui, por isso que eu demorei pra... Hoje eu tive uma funçãozinha, cheguei mais tarde, daí tá fome, e aí me atrasei, tá? Essa é a realidade. Cara, eu tava observando esse movimento que ele fez lá no dia 20... Aquele noticiazinha de IOF, né? Drible da vaca, depois disse que vai, mas não vai e volta, né? Aí teve aquele capote violento de quase 4 mil pontos, depois voltou tudo. Cara, aquele ponto ali tem um movimento medido nos 60 minutos. Eu não tinha visto. Olha aquela setinha ali, olha que delícia. Olha que delícia. Quando tu pega esse movimento, que a gente vai fazer um movimento medido com base num fundo definido e no teste da média de 21, que é o nosso norte, né? A nossa bússola, né? Ou sul. Então aqui, ó. Ela veio até aqui. Nesse ponto aqui, houve um pullback, como diz o francês. Tanto na média de 260 minutos quanto na média de 21. Perfeito? Então, no tocante da questão, a gente pega essa seta exatamente onde houve o pullback, onde houve o teste, o pullback e o ponto mais baixo, e joga ela pra lá. E ela vai aqui. Eu sei, porque eu já peguei isso aqui, joguei pra lá, eu gosto de deixar só uma seta pra não confundir tudo. Mas colocando o Measure Move, ela vai ali. Fazendo o range em torno de 250 pontos e blá blá blá, dá mais ou menos isso aqui, ó. Então, temos um movimento medido que ainda não foi terminado. Então pode ser que amanhã esse cara queira fazer um topo triplo, triplex. Pode ser que esse cara esteja querendo fazer um breakout pullback em cima desse novo range. E aí ele vai fechar o Measure Move, vai atrair compradores. E o que ele vai fazer na sequência? Porque aqui a gente sabe que é muito alto para ser um comprador. E aí nós temos GP, 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 GP. Então vou ficar atento. Pode ser que saia alguma coisa, mas eu não vou operar provavelmente. Não sei. Não sei que eu sou desse. Posso estar no celular ali, deu uma folga no trabalho, tá, tchau. Tá? É isso. 60 minutos, cara, é isso aí. 60 minutos é isso aí. Aqui ele parece estar criando um novo range, pode ser que isso aqui seja realmente um novo range, se a gente unir esses pontos aqui, ó. Esse range já poderia estar com seu destino traçado desde aqui, ó. Talvez aqui, ó. Sacou? É um range dentro do outro, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Muita complexidade, deixa assim. Deixa dessa forma aí que não dá nada. Temos pontos aí de prior swing, pontos em que ele pode fazer um retorno lá pra cima, mas por enquanto, ele tá nessa congestãozinha que pode ser um novo range aí de 60 minutos. Mas vamos deixar confirmar direitinho. O fato é que eu tô muito de olho nessa região aqui, tá? Essa região aqui, ó. Por causa desses caras aqui, ó. Então, vamos ficar de olho. Pode sair jogo aí nessa história, tá? Então, vamos lá, 12 minutos, tá? Aqui estamos com os 12 minutos. Tínhamos feito ontem aquele movimento medido, né? Aquele fantástico movimento que ele fez aqui. Repliquei ele pra cá, ele já abriu num gap, já fechou esse cara. E aí a gente tem um ponto muito interessante. Olha que legal isso aqui, cara. Eu tinha verificado duas pernas de baixa, né? Duas pernas de pullback. Qual é a diferença entre um movimento medido e duas pernas de pullback? Sentido de mercado dos 60 minutos, né? E aí notem que nesse ponto aqui, hoje eu estava observando duas pernas de pullback. Quando ele fez o teste no megafone. Confere? Só que o que o Joseph James ensina desses caras aqui, cara? Geralmente, quando o cara faz... O cara sai de um movimento, faz um movimento de expansão, que ele é replicado em algum ponto. E o que acontece quando esse cara chega nesse ponto aqui? Quando o mercado realmente completa um movimento e perde o interesse. Qual é o próximo passo desse cara? Entrar no range, isso mesmo. Vocês estão estudando muito bem, parabéns. Entrar no range, geralmente, né? E eu mapeei ali duas pernas, mas na verdade o que era uma formação de novo range. Aí esse cara aqui vira o range de breakout pullback, onde o mercado pode aí sim fazer duas pernas de pullback, e aí com força, um movimento medido que vai um pouquinho além do esperado, para depois, talvez, querer voltar para aquele ponto. E aí dependendo desse movimento pode retestar fundo, tentar de novo, o mercado se repete, cara, se vocês forem ver isso aqui, é sempre mais do mesmo, sacou? E aí dá uma olhada no que esse cara fez aqui. Ele fez isso, ó. Movimento. Completou, seguiu mais forte, porque ainda tem o movimento lá dos 60 minutos, então ele tem um objetivo provável. Provável, pode, né? A gente nunca sabe, o índice ele é totalmente esquizofrênico. Mas teria, por exemplo, um movimento medido aqui, né? Aí ele faz duas pernas, entrando em range, faz uma, faz outra, e entra num range. Um novo range. Parabéns. Nasceu. E agora, ele gera uma liquidez dentro desse range, para um provável movimento para fechar aquilo ali. Quiçá, por ser um bear range, ele amanhã pode abrir um gap de alta, fechar esse cara aqui
testar o megafone, sacou? Pegou a visão? Fazer um movimento dele de quê? De baixa, tentar cruzar o range. Então pode ser um fake breakout lá nos 60 minutos, só para ele completar o measure do move, na sequência fazer um movimento de baixo, para tentar buscar essas regiões, para tentar buscar um novo teste na média de 200. Então existe uma confluência hoje, o mercado está de alta totalmente, quem está mandando são os touros, tá aqui a divisão da história, touros, ursos. É inegável, todos os tempos gráficos mostram que é inegável esse ponto. Mas eu acredito que vem um pullback aí, então muita atenção, 2 minutos é isso, fechamos. Vamos lá para os 5.000 ticks. Projeções. Então é isso aqui que eu tô vendo. Esse é o ponto. Tivemos ali a confiança do consumidor, eu esqueci. Esse movimento que ele fez aqui hoje era um movimento da notícia, né? Que eu esqueci, cara. Foi 11 horas da manhã. Foi um bom movimento. Mas é aquela violinada clássica, né? Então, observando o que esse cara fez aqui hoje, eu não tenho dúvidas, e eu fiz ajustes, né? Eu não tenho dúvidas que isso aqui é um novo range, que isso aqui é um magnético. Eu não tenho dúvidas que essa região aqui, ó, é uma região provável. Essa região aqui inteira é uma região provável de breakout pullback. Na boa. Observando compradores, observando essa força compradora, olha onde está a média de 260 minutos, que é o divisor de águas, está lá embaixo. Esse cara pode fazer um pullback daqui, grande, fechar o gap de hoje, e aqui mostrar que ele é comprador de verdade. Ele vai dar um sentimento de que ele não é. E aí, dependendo dessa potência, ele pode chegar aqui e retestar o fundo. E mesmo assim, enquanto ele não chegar nessa região aqui, ó, a gente não vai mudar a nossa ideia. A gente vai continuar olhando para compra. Apesar de todo o movimento que ele fez hoje, pode ver, ó. Não é um grande movimento, cara. Eu não vejo como um grande movimento. Aqui nos 5.000 ticks, tu pode colocar, assim, ó, facilmente isso aqui, ó. Olha lá. Quer usar a ferramenta do... coisa? Vamos usar a ferramenta. Mas deve ser isso aí, só de olho eu já vejo. Aqui. Aqui. Olha lá, 2 pernas, ó. Um pouquinho mais, lembra da história do JJ? Um pouquinho mais. Temos o pêndulo? Temos. E estamos observando o novo range magnético. E pra mim, eu não tenho dúvida que isso aqui é o novo range. O que fazer amanhã? Tá no meio do range, né? Mercado, né? Mercado horrível, né? Igual ontem. Mesma coisa. Finalizou igual ontem. Tem um dos pequenininhos só limpando a galera. Gerando liquidez. Pra fazer um movimento bom. O que esperar aqui? Meu irmão. Eu... espero. Gostaria muito que ele abrisse num gap de alta, na real. Tá alto pra um caralho pra comprar. Então assim, gostaria que ele fizesse a mesma coisa que ele fez aqui. Abrir um gapzão de alta, já fechar essa porra aqui, e a gente vem numa trap pra cruzar o range. Já medindo isso aqui, o ponto em que ele for, jogando pra cá, e aí a gente pode ter uma baita confluência pra poder buscar gap e deixar esse mercado rotacionar. E abrindo aí contratos de acordo com os capotes aqui. Se ele retesta isso aqui e volta pra lá, a gente abre mais aqui. Pra tentar chegar num ponto final aqui e deixar um runner pra quem sabe fechar o gap. Aqui tá o gap. Então, seria isso. Se ele abrir um gap de baixa, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente sempre faz quando a gente identifica um novo range, que ele é o quê? O que esse cara é? Ele é o novo magnético. Então, se esse cara abrir um gap violento de baixa, aqui e lá mais pra baixo, fechar o gap, começar a vir aqui, ó, e armar topos e fundos ascendentes, a gente vai fazer esse cara voltar pra cá. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá na venda, só que agora pra compra. Vai medir esse cara aqui e vai jogar ele pra cima. E vai ser legal, porque daí, esse cara tem esse ponto aqui pra finalizar, que é o movimento medido. E aí ele tem um objetivo. E isso é muito legal. Isso é fantástico. É fantástico. E aí a gente foca nisso. E hoje foi um grande aprendizado, cara. Eu fiquei muito magoado. Vou voltar na TechPix aqui só pra falar uma coisinha pra vocês. Fiquei muito magoado com ontem. Faltei com totalmente as minhas regras. Faltei com tudo, tá? E aí, a gente vai pra história do menos é mais, né? Não é propaganda da Rede Globo. Menos é mais, porque ontem eu perdi totalmente a cabeça, mas várias vezes eu ultrapassei o limite de trades, que meu limite deve ser no máximo 5, né? De 3 a 5 no máximo. Ontem eu fiz 18. 18. Terminei com menos 1.000 pontos. Hoje eu fiz 1 e terminei com 400 pontos. E aí só quem enriquece com essa história é a minha corretora, entendeu? Então a gente tem que focar no nosso psicológico pra gente observar os pontos que realmente valem a pena. Hoje, claro, eu tava com muito medo, né? Gato escaldado, né? Tava com muito medo. Eu comecei o dia com muito medo. Quando eu fiz aquela operação, eu tava com muito medo de dar tudo errado, né? Mas eu pensei, o setup fechou, eu vou fazer. Isso aqui pode ser um setup muito legal. E não se provou ser um setup legal, porque todos os movimentos que ele fez hoje, tanto pra cima como pra baixo, completou a volatilidade e slash, toda vez. Toda vez, pelo menos o tempo que eu verifiquei ali até o meio-dia, volatilidade slash, sacou? Então assim, fizemos o que era possível, poderíamos ter feito mais 2 operações que seriam muito boas também, poderíamos devolver em torno de 700 pontos, no total 800 talvez, mesmo assim deve ficar devendo, né? Então, minha semana encerrou, tenho coisas pra fazer, só vou voltar na segunda-feira à noite, vou fazer as projeções de segunda, vou tentar fazer amanhã, talvez quinta dê, não sei, vou tentar, mas eu vou chegar mais tarde, então vai ser meio ruim, mas vou tentar.
Mas não vou conseguir operar. Então, assim, a semana pra mim, e eu sempre meço por semana, Joseph James sempre falou isso, é loss. Perdi. Acontece. E aí vai pro meu livrinho lá que... Má gestão. Bad GR. Não é o setup. Sou eu. Tá bom? Se vocês gostaram desse conteúdo, deem um like. Se vocês acharam esse conteúdo fantástico, hoje tem a possibilidade de se inscrever no canal e me seguir aí, dar uma olhadinha no que eu faço aí, compartilhar com seus colegas, tá bom? Uma boa noite, uma ótima semana. Vou tentar voltar, mas não garanto, tá? Amanhã, ótimos trades, muita cautela, foco, menos é mais. Falou? Fui. Tchau.